Muito bem, gente. Vamos conversar sobre contrabando? Já vimos o descaminho. Vocês já sabem que o crime que o seu tio dentista chama de contrabando, na realidade, né, é o crime de descaminho. E hoje a gente conversa especificamente sobre o crime de contrabando mesmo, artigo 334-A do Código Penal. A confusão do seu tio dentista até tem uma certa razão de ser, porque até não muito tempo atrás a gente tinha os dois crimes num artigo só, né? Então tinha só o artigo 334, não existia esse 334-A, que nós vamos estudar agora, e o crime se chamava contrabando ou descaminho. Tá? Só que contrabando sempre foi a entrada de mercadoria proibida, né? E descaminho sempre foi a entrada de mercadoria sem o devido recolhimento de tributos, né? Então, de qualquer forma, o seu tio dentista errava, tá? Mas agora erra mais ainda, né? Porque nenhum artigo é o mesmo, né? É um outro tipo penal, que vai dizer assim, ó, importar ou exportar mercadoria proibida. Então aqui falamos de mercadoria proibida e não mais, né, de mercadoria que não recolheu os impostos, né? Então eu vou trazer para o Brasil, ou mandar do Brasil para fora, uma mercadoria que não poderia vir para cá, ou não poderia sair daqui, tá? Então, por exemplo, sangue humano. Tá? Vamos tomar cuidado, né, gente? Já falei com vocês um pouquinho sobre isso quando estudamos o crime de descaminho no vídeo anterior, que existe muita legislação específica a esse respeito, né? Então, por exemplo, se for droga, vai aplicar a lei de drogas, né? Tráfico internacional de drogas. Droga é uma mercadoria proibida, seria contrabando, né? Contrabando de drogas, só que vai acabar não sendo pela razão que eu acabei de mencionar, né? Porque já tem uma legislação mais específica, é aquele princípio da especialidade, tá? Assim que a gente vai resolver. O bem jurídico aqui também é diferente, né? Porque aqui não falamos do erário público, né? Na realidade o bem jurídico é muito mais ligado à proteção à saúde, à segurança pública, à moralidade pública, né? Porque, assim, por exemplo, né, nós temos aí uma série de limitações para trazer alimentos, né, que são derivados de origem animal, né, e que são frescos, né? Então queijos, carnes, esse tipo de coisa, né? Então até em 2016 diminuíram bastante essas limitações, mas ainda temos limitações, né? Então a preocupação aqui é com a saúde, que você pega e traz um queijo lá do exterior, por exemplo, né? Esse queijo pode trazer um vírus desconhecido, uma bactéria desconhecida, pode causar uma epidemia aqui no Brasil, né? Assunto que inclusive está super na moda, né? Todo mundo fala bastante sobre isso, então é mais ou menos isso, né? Notem vocês também, né, que aqui falamos de uma norma penal em branco, porque ele só fala importar ou exportar mercadoria proibida. Ele não diz o que é uma mercadoria proibida. E nem teria como dizer, porque isso depende de regulamentações, né, depende de resoluções que vão sendo feitas aí, mudadas ao longo do tempo, tá? Mas observem que só com o tipo penal eu não consigo saber o que é proibido. Eu preciso procurar, né, em algum lugar essa informação, tá? É interessante vocês notarem que essa proibição que gera o crime de contrabando não precisa ser necessariamente uma proibição perene. A gente pode ter uma proibição temporária. Então, não sei se vocês vão lembrar, né, mas exatamente 20 anos atrás, em 2001, houve um problema muito sério na Europa com o gado, né? Então as vacas ficaram doentes, uma doença lá chamada BSE, e ficou conhecida aqui no Brasil como doença da vaca louca, né? E aí o que aconteceu, né? Vários países do mundo, inclusive o Brasil, não queriam mais carne europeia, né? Então, assim, em condições normais se importa a carne da Europa, né? Mas nessa condição ninguém queria, porque todo mundo morria de medo da BSE, né? Não queria pegar essa doença. Então seria contrabando. Se naquela época havia uma proibição específica a esse respeito, né? A gente fala aqui de crime de contrabando, sem problema nenhum, né? Dessa forma que a gente vai resolver aqui, tá? Nós vamos ter aqui a consumação, de novo, né, pela entrada clandestina no país ou pela saída clandestina do país, né? A consumação vai se dar nesse momento, então muito parecida com a consumação do crime de descaminho, né? Não tem muita diferença. E vamos ter também aqui, exatamente como acontece no crime de descaminho, algumas figuras equiparadas, né? O parágrafo primeiro vai trazer. Então ele fala aqui, né, tudo muito parecido. Pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Então, a mesma coisa que eu falei lá para vocês do descaminho, né, que tinha lá da Zona Franca de Manaus, por exemplo, né? Então, de novo, uma norma penal em branco, né? E dependendo das regulações, você pode ter aqui a forma equiparada, né?
Depois, importar ou exportar clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização do órgão público competente, né? De novo aqui, uma questão de crime de perigo, né? Então assim, mesmo que a mercadoria esteja toda em ordem, que não ofereça nenhum risco para a saúde, nem nada do tipo, eu preciso, né, ter todas aquelas formalidades atendidas, o registro, análise, né, aquele selo, inspeção federal, não sei o quê. Então se essas formalidades não são atendidas, a gente vai ter aqui também, né, o crime na sua forma equiparada, tá? O inciso 3 é muito comum na prática, que é reinserir no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, né? Então isso acontece bastante, principalmente, acho que a maioria de vocês já deve ter visto, com cigarro, né? Então, vocês sabem que cigarro é uma coisa que não seria tão cara, né? E aliás, desgraçadamente não é tão caro assim mesmo até hoje, né? Com 10 reais aí você compra um maço de cigarro. Mas, assim, desses 10 reais, né, que custa aí o maço de cigarro, mais da metade é imposto, né? Então, o cigarro ele é muito caro por causa de tributação, é o que é justo que seja, né? Que é para poder financiar aí o sistema de saúde, porque quem fuma vai ficar doente, vai precisar usar o SUS, então, né, se financia primeiro os impostos. Isso acontece no mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente. E eu vou dizer para vocês que até aqui tem pouca tributação, né? Então a gente vai para a Europa, por exemplo, né, um maço de cigarro lá custa aí, por volta de 5 euros. Né? Aí você faz a conversão, né, vai dar uns 30 e poucos reais hoje em dia, né, do jeito que o dólar está. Então é bem mais caro do que aqui no Brasil, né? O cigarro na Europa custa 3 vezes o que custa aqui, pela mesma razão. Mas daí o que acaba acontecendo, gente? As empresas brasileiras, Souza Cruz, Philip Morris, fabricam o cigarro aqui e exportam para o Paraguai, né? Levam lá para o Paraguai para vender lá, dentro da legislação paraguaia. E o cigarro, quando sai aqui, né, ele não paga tributo. Então ele vai lá para o Paraguai muito mais barato do que é aqui. O mesmo cigarro que a gente compra aqui no Brasil, vai para lá com um preço mais baixo. E ele vai para lá com um selo, né, muito claro, dizendo proibida a venda no Brasil. Que é para evitar justamente isso, né? A pessoa vai lá e traz o cigarro de volta para o Brasil e vende aqui. Então, vocês vão ver muito em camelô, né? Camelô, assim, na Avenida Paulista tem. Eles ficam vendendo cigarro, né? E esses maços, que são cigarros iguaizinhos que vendem na padaria, só que com essa observação, né? Proibida a venda no Brasil. É uma coisa que não deveria voltar para o Brasil, que pode configurar aqui um crime de contrabando, tá? Depois a gente vai ter aqui exatamente igual ao crime de descaminho, né? Vender, expor à venda, manter em depósito, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Então, vocês podem escrever aí duas coisas. Primeiro, é igual ao descaminho. Segundo, nada mais é, esse dispositivo aqui, do que uma receptação especial. A gente está falando aqui de um crime de receptação, né? Mas receptação na atividade comercial, lá do artigo 180, só que especificamente para mercadoria proibida, especificamente para contrabando, tá? E o inciso 5 também, igualzinho, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial e industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Também, só vocês escreverem que é igualzinho ao descaminho. E equipara-se as atividades comerciais para os efeitos desse artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residência. De novo, vocês podem escrever igualzinho aos caminhos e também igualzinho ao crime de receptação qualificada, né? A mesma coisa. A conceituação do que seria atividade comercial, né? Conceituação legal dada aqui pelo Código Penal, tá? Depois tem aqui um aumento de pena, que também é igualzinho lá ao do descaminho, que vai dizer que a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Tá bom? Sobre contrabando é isso, gente. Não percam, né, na sequência, a gente entra aqui nos crimes contra a administração da justiça, né? Então, são crimes aí que vão interessar bastante, que acontecem bastante, que tem a ver com o dia a dia do judiciário, não deixando de ser crimes contra a administração pública. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até já!